Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos à correção de uma questão da URGS. A menor distância entre as circunferências de equação, esta daqui e esta daqui, e seguem ali as alternativas. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Distância entre dois pontos. Vou pegar aqui um ponto XA, YA, e aqui um ponto XB, YB. A distância entre esses dois pontos é o comprimento deste segmento. Eu vou encarar, está a distância D, que eu vou encarar como sendo a hipotenusa deste triângulo retângulo que eu acabei de construir. A distância entre esses dois pontos, esse aqui e esse aqui, é justamente o tamanho dessa hipotenusa aqui. Para encontrar esse tamanho, eu aplico o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Este cateto aqui de baixo mede xb menos xa. Xb menos xa eu elevo ao quadrado, porque eu estou aplicando Pitágoras. Aqui o cateto ao quadrado. E esse aqui na vertical é a diferença dos y. YB menos YA ao quadrado. Então temos aqui a fórmula que dá a distância entre dois pontos. É a diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Isso dá a distância ao quadrado. E com isso aí, nós vamos poder encontrar a equação de uma circunferência. Próxima coisa que eu vou fazer é relembrar qual é a equação da circunferência. Ela tem um centro em x do centro, y do centro e um raio R. Então aqui eu tenho x do centro, y do centro e vai rolar aqui um raio R. Para encontrar a equação da circunferência, eu vou notar o seguinte, que quando eu tenho uma circunferência, se eu pegar um ponto XY qualquer aqui que está nela e calcular a distância desse ponto XY até aqui o centro, isso sempre dá o valor R. Então eu vou aplicar justamente essa fórmula que eu tenho aqui em cima, em que a distância é o R e os pontos que eu vou utilizar são esse XY que está de maneira genérica aqui na circunferência e o ponto que está ali no centro. Quadrado da distância, quadrado do R. Diferença dos x, x menos x do centro ao quadrado. Diferença dos y, y menos y do centro ao quadrado. Isso aqui é a equação da circunferência. Então, feita aí a revisão, vamos ver o que é que eu tenho aqui. Esta circunferência aqui, ó. O que eu noto dela? Quem é o seu x do centro? É esse 1 que está aqui. Ela tem um centro em 1 e o y do centro é esse 2 que está aqui. 2 e o raio dela, o raio ao quadrado aparece aqui. Esse 1 aqui, ó, ele é o 1 ao quadrado. Por coincidência é o 1, então o raio é 1. O que aparece aqui, ó, o que aparece aqui sempre é o raio ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é igual a 1. Acabei de achar o centro e o raio desta circunferência. Eu já desenhei aqui embaixo. 1, 2 e menos 1. Um, 2 e o raio aqui, ó, é 1.
1, 2, o centro e o raio 1. E a outra circunferência? O centro dela, esse x mais 2, eu tenho que encarar o seguinte, ó. A fórmula sempre tem um menos aqui. Então, quer dizer que o x do centro é menos 2. É menos 2. E esse 1 aqui é esse 1 aqui do centro. E o raio, ele aparece aqui ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1. Então, o raio também é 1. Então, daqui eu peguei que é menos 2, 1 e o raio é 1. Menos 2 e 1, raio 1. Menos 2 e 1 com raio 1. Deixa eu até fazer diferente, eu vou anotar aqui, ó. Esse aqui é 1 e 2, o centro, esse aqui é menos 2 e 1. Fica melhor assim? Então, já temos... Ixi, apaguei tudo ali. Ih, apaguei tudo. Vamos de novo. Menos 2 e 1. 1 e 2. Tá, vamos para a pergunta, que é o seguinte. A menor distância entre as circunferências. Qual é a pergunta? A pergunta é a menor distância entre as circunferências. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou unir os dois centros. A partir desse segmento que eu construí, você vai encontrar a menor distância. A menor distância é o comprimento deste segmento aqui. Aqui está o que o exercício pergunta. A menor distância entre essas duas circunferências é este segmento que aparece em vermelho. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou calcular a distância entre os dois centros, que é todo o segmento, e descontar os raios. Esse aqui tem raio 1, esse aqui também tem raio 1. Aí está o esboço da solução. Encontrar a distância entre os dois centros, que vai dar tudo isso daqui, todo esse segmento preto, e eu vou descontar 1 e depois esse outro 1, de maneira que sobra o que está aqui dentro. E aquilo ali é a distância procurada. Então vamos às contas. A distância entre os dois centros. Distância ao quadrado é diferença dos x ao quadrado. Aqui o x é 1. Aqui o x é menos 2. Mais diferença dos y ao quadrado. Aqui é 2. Aqui é 1. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Aplicando esta fórmula daqui. A distância ao quadrado é diferença dos x ao quadrado mais diferença dos y ao quadrado, com os valores ali fornecidos. Então, o quadrado da distância d, aqui dá 1 mais 2, 3 ao quadrado. Aqui dá 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 9 mais 1, 10. A distância entre os dois centros é raiz de 10. Eu acabei de ver que isso aqui é assim, ó, vale raiz de 10. Que não é a pergunta. A pergunta é quanto que vale o vermelho. Então vai ficar raiz de 10 menos esse 1 e também menos aquele 1. Então a resposta é o raiz de 10 menos 2. Tudo vale raiz de 10, tiro aqueles dois raios, o que sobra é a distância procurada. Então o gabarito da questão, raiz de 10 menos 2. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal.
E é isso daí.